Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar o processo que nós começamos no vídeo anterior. Agora nós vamos abrir o nosso editor e vamos fazer algumas configurações e vamos deixar assim a nossa cara, né? Eu tenho algumas preferências, vocês vão ter outras, mas o objetivo maior é você desenvolver um ambiente, né? Configurar um ambiente, melhor dizendo, que seja de acordo com aquilo que você tem prazer em trabalhar. Eu acho que isso é sempre muito importante, por isso que eu costumo configurar os meus ambientes de trabalho de modo que eu me sinta melhor. Por exemplo, eu gosto de editores mais escuros, com um certo contraste, um contraste mais leve, né, para que não tenha tanta exigência visual, certo? Para descansar um pouco mais a visão. Então, eu vou começar aqui abrindo a Godot, o editor da Godot. Ele vai pedir para a gente abrir um projeto, né, um projeto novo. Vamos fazer isso, né? Ela está dizendo aqui: você não tem nenhum projeto no momento. Gostaria de explorar projetos de exemplo oficiais da Asset Library? Não, nós não vamos fazer isso, certo? Então aqui a gente tem a tela inicial. Esse é o meu gerenciador de projetos da Godot. Aqui vão ser listados todos os nossos projetos, certo? Aqui em cima tem a informação da release, é a versão 4 Release Beta 10, ok? Aqui está a linguagem, você pode mudar aqui para inglês, eu prefiro inglês, né? Ele diz o idioma foi alterado, a interface será atualizada após reiniciar, nós vamos reiniciar aqui. Pronto, Project Manager mudou ali em cima, ele vai perguntar novamente porque não tem nada. Vamos dar um cancelar aqui e nós vamos criar um novo projeto, certo? Eu pensei em dar um nome, eu tenho aqui já na minha cola, né? Eu fiz uma colinha ali, vamos chamar de Godot 4 Study. Então a gente vai criar um projeto para o nosso estudo aqui da Godot 4, ok? Vamos começar clicando em New Project. Então a gente vai clicar em New Project. Aqui em cima ele diz Project Name. Então aqui a gente vai dar um nome ao nosso projeto. Essa é a janelinha de criar projeto. Então eu vou colocar aqui o nome. Eu não costumo, gente, a dar espaço no nome dos projetos, certo? E eu vou usar sempre aí o estilo de nomeação chamado Camel Case, certo? Ou seja, eu vou começar sempre as palavras com letras maiúsculas, palavras diferentes com letras maiúsculas, ok? Então aqui está Godot 4 Study. Então eu vou criar um projeto com este nome. Aqui está dizendo, olha, Project Path. Isso quer dizer que eu vou escolher uma pasta onde eu devo colocar esse meu projeto. Você lembra que nós criamos uma pasta para isso? Então eu vou fazer um browser aqui. Está na pasta documentos, eu vou subir aqui o nível. Ok? Aqui é minha pasta pessoal do meu usuário, user, professor, que é a minha pasta aqui nesse computador. Então eu vou procurar aqui a pasta desktop, afinal nós temos a pastinha da Godot lá, né? Então eu abri a pasta da Godot e aqui eu tenho a pasta dos meus projetos. Então eu vou abrir aqui de modo que o nome fique aqui em cima, tudo direitinho. Eu vou pedir para selecionar Current Folder, ou seja, a pasta atual, e ele vai colocar aqui. Esse chequezinho verde está me dizendo que a pasta está vazia, então eu posso criar o projeto aí dentro, mas eu vou fazer melhor. Como todos os meus projetos vão estar nessa pasta, eu vou criar uma pasta nova com este nome do projeto. Então, tanto vai criar uma pasta, né, vou criar agora, como ele vai colocar o nosso projeto dentro dessa pasta, ok? Aqui nós temos os renderizadores que nós vamos usar. A versão 4 ela já usa o renderizador Vulkan. Você tem aqui um mais simples que é para mobile. E você tem um que é para retrocompatibilidade, certo? Que usa aí o OpenGL 3.3 e versões mais simples de renderizadores. Porém, aliás, antes de dizer o porém, eu vou informar o seguinte: essa aqui é a maneira em que
A versão atual, a versão 3 da Godot, trabalhava, certo? Mas nós vamos aqui optar pela Forward mais aqui, que é mais atual, né? Ele está dizendo que o renderizador pode ser mudado depois, mas você pode ter que ajustar algumas coisas nas cenas. A gente não vai mexer nisso, então tá tudo bem. Tá perguntando se você qual é o seu controle de versão. Está aqui Git como sugestão, mas eu vou dizer None. Nós não vamos fazer controle de versão para esse projeto. E eu vou criar o meu projeto, porque já está tudo direitinho. Aliás, esqueci de criar o folder, né? Quando eu criar aqui a pasta, ele vai vir para cá, ele criou a pasta. Está checado e agora eu vou pedir para criar o projeto, ok? Então, se você observar, deixa eu abrir aqui a nossa área de trabalho novamente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o editor em si. Vamos ver aqui, olha, onde é que nós salvamos o nosso projeto. Project, olha lá a pasta que foi criada. Essa pasta que foi criada, ela contém o nosso projeto aqui, ó, o Godot Project. Já vem com o ícone, a gente vai ver tudo isso através do editor lá, certo? Então essa é a pasta principal desse projeto. Quando eu abro aqui, ó, eu tenho nesse painel chamado File System uma visão daquela pasta lá do sistema operacional, certo? Então eu estou vendo lá esse ícone SVG ali, vamos ver, olha ele lá, certo? O arquivo de projeto em si não vai aparecer, e aqui você tem informações de importação desse ícone, né? E as configurações da Godot vão ficar dentro dessa pastazinha aqui, tá bom? Então a gente vai mexer muito pouco por aqui. Nós vamos trabalhar direto dentro do painel File System quando for necessário, tá bom? O que nós precisamos fazer agora é fazer os ajustes necessários, né? Essa é a sua visão padrão, a visão padrão aí do seu editor. Ele vem dessa maneira, com esse azul, com essa tonalidade voltada para o azul, né? Porém, nós vamos dar uma mexida nisso para que fique aí a nossa cara, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma mexida aqui no layout da nossa página, certo? Você vai ver que aqui, ó, você tem alguns editores, alguns layouts, e você tem um layout padrão. Nós vamos criar um layout e nós vamos salvar esse layout, e a gente vai usar ele todas as vezes que um novo projeto for aberto, ok? Então, a primeira coisa, olha, eu gosto de colocar todos os painéis do meu lado direito, certo? Então aqui você tem o Inspector e você tem aqui o painel Xcene. Então eu vou mover o Xcene para o outro lado, então eu vou vir aqui, ó, ele tem que estar ativo, veja que está marcadinho aqui em cima. Eu vou clicar aqui e eu vou pedir para ele colocar a posição desse dock lá do meu lado direito. Então, agora você observa que ele veio para o lado de cá. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Então está todo mundo lá do lado direito. Eu vou também colocar esse lá do lado direito, certo? Depois a gente vai ajustar melhor. E eu vou querer colocar esse camarada aqui, que é o File System, no extremo do lado direito lá. Você vai ver que ele vai dividir no meio, né? Espera ainda que ele não foi. Aqui, pronto. Então a gente tem essa visão isolada aqui da minha viewport, e eu tenho essa configuração inicial, mas não é assim que eu quero. Eu ainda vou dar uma melhorada nisso daqui. Eu vou colocar a pasta Xcene aqui no início, a pasta History aqui também, o meu painel de histórico, e eu vou colocar o meu Inspector na parte de baixo desse dockside aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, na parte de baixo. Você vê que ele está do lado de cá, mais à esquerda do lado direito do editor. Vou jogar ele aqui para baixo, certo? Então coloquei ele aqui embaixo. Eu vou colocar também o editor de nó lá embaixo, o painel Node lá embaixo. Vamos lá.
Olha aqui. E eu vou colocar também na parte de baixo o History. Pronto. Então agora eu tenho o painel Xcine aqui, e o Inspector, o Node e o History na parte de baixo. Você vai ver qual é a importância disso quando nós estivermos trabalhando com um projetozinho mais prático, digamos assim. Eu vou mudar aqui o import para o lado de cá também. Então eu vou deixar ele aqui, certo? Quase que a gente não vai mexer no painel de import, então ele aqui é um bom lugar. E eu vou deixar o meu file system desse lado de cá, porque daqui você vai perceber que eu posso retirar coisa do meu sistema de arquivo, colocar na cena, né? Posso também abrir as propriedades no Inspector. Veja que eu abri aqui a propriedade, né? Então aqui eu tenho um bom ponto de saída para os dois painéis principais, ok? Então aqui no favorito, no File System, eu vou dividir essa tela ao meio. É uma prática que eu gosto, tá vendo? De modo que aqui em cima eu tenho somente os diretórios, as pastas, e aqui as respectivas, o respectivo conteúdo, né? Então, a gente, para fazer um projeto, eu costumo criar algumas pastas novas, certo? Se você tiver alguma experiência com o desenvolvimento de jogos, você sabe que a gente vai trazer para dentro da máquina de jogo, da engine, alguns assets. Os assets são imagens, mesh 3D, que mais? Sons, às vezes scripts e essas coisas. Então a gente vai trazer isso de fora. Então eu vou criar aqui, selecionando a pasta res. Eu vou criar uma pasta, tem aqui New Folder, clicando com o botão direito, New Folder. Eu vou criar uma pasta chamada Assets. Vou criar uma outra pasta chamada Scripts. A gente vai entender tudo direitinho. Scripts é uma maneira da gente criar a interatividade, né, com o nosso jogo. Eu vou criar aqui também uma pasta chamada Resource. Depois vocês vão aprender direitinho o que são Resource, porque a Godot ela trabalha com duas coisas básicas, né? Com dois conceitos básicos. São as cenas, e a gente vai ver que a cena é uma composição de vários nós, a gente vai ver isso. E além das cenas, você tem também os recursos. Então os recursos são como se fossem containers de dados. A gente vai aprender isso também no decorrer do nosso curso. Então eu tenho aqui Resource, dá um OK. Eu quero criar uma outra pasta para colocar as minhas cenas. O conceito de cena é muito importante na Godot. E eu tenho aqui uma outra pasta que eu vou colocar, que é a minha pasta de gestão do projeto. Eu vou chamar de Management. Ok? Vou criar aqui também essa pasta. No decorrer do projeto, se nós julgarmos que queremos alguma coisa a mais, a gente coloca aqui, certo? Dentro da minha pasta de Management, ou seja, de gestão do projeto, eu vou criar um arquivo de texto, aliás, dois arquivos de texto. Vamos aqui criar um arquivo de texto, aqui é o New Text File, né? Arquivo de texto. Ele vai me perguntar onde eu quero guardar, na pasta Management. E aqui embaixo eu vou colocar assim, notas de... Aliás, eu vou usar aqui para os nomes dos meus arquivos, vou usar sempre letras minúsculas, que é um padrão que eu gosto de seguir, né? E eu vou seguir um padrão chamado Snake Case. As palavras são escritas em letras minúsculas e as palavras diferentes são separadas por um underscore, né? Que é aquela linhazinha na parte de baixo. Então eu vou chamar aqui de notas. Eu posso até botar em inglês, se vocês quiserem botar em português, não tem problemas. A gente vai dizer que é the project notes, ok? Notas de projeto .txt, tá?
Eu prefiro trabalhar com inglês porque, de qualquer forma, no mundo de desenvolvimento de software, não só de game, mas de uma forma geral, o inglês está sempre presente, né? Então eu gosto de trabalhar com o meu ambiente todo em inglês. Quando a gente não sabe uma palavra, a gente vai lá no Google Translate e pergunta, né? Isso é tranquilo, tá? Então eu vou criar aqui um arquivo de texto chamado Project Notes e você vai ver que ele já vai aparecer aqui, ó. Deixa eu suspender aqui só um pouquinho, porque eu tenho um bom espaço, né? Se eu clicar aqui também e pedir um text file, eu vou colocar aqui um arquivo chamado to-do list, que é to-do em inglês é por fazer, algo que está para fazer, né? Então eu também vou colocar com letras minúsculas, to-do list.txt. Então são coisas que estão para serem feitas, né? As notas de projeto é alguma observação sobre o projeto em si, e o to-do list é mais específico para codificação, essas coisas, né? Então vamos lá. Normalmente a gente vai fazer também comentários de to-do e a gente vai gerenciando o nosso projetinho para ter controle do processo de crescimento dele, tá? Então aqui agora eu criei um novo arquivo lá. Então eu vou abrir aqui o to-do list. Aqui eu tenho um editor de texto da minha Godot, você vê que está tudo embutido aí. E eu vou colocar aqui o nome que eu dei no arquivo, só que eu vou colocar aqui no cabeçalho do meu texto, certo? To-do list. Então vamos colocar aqui um númerozinho, a gente já deixando dessa maneira, e aí a gente vai anotando o que nós temos que fazer. Vou abrir aqui o outro também. Então eu vou colocar Project Notes, certo? Então a gente vai ter algumas notas de projeto, coisas que a gente pode pensar, imaginar durante o processo, a gente injeta ele aí, que é para a gente não perder de vista, tá bom? Pois é, gente, então aqui você tem a configuração inicial do seu projeto. Depois a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre a interface. Só que o que eu quero fazer agora é salvar esse layout para que a gente possa reaproveitá-lo em outro momento. Então vamos lá. Editor Layout, eu vou pedir para salvar layout. E aqui ele está pedindo para entrar com o nome desse projeto. Eu tenho aqui um nome que eu gosto muito, que é One Side Layout, que é tudo de um lado só, né? Então eu vou colocar este nome aqui para ser o nosso nome de layout, ok? Vou clicar em salvar, o layout está salvo e você vai observar que ele vai vir fazer parte aqui agora, ó, da nossa listinha de layouts, perfeito? Muito bem, então a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai agora configurar a questão da cor, da aparência, né, do nosso editor. Então eu te vejo no próximo vídeo, até lá.